Espectadores, boa noite, munícipes presentes, funcionários da Prefeitura e vereadores que proporcionaram esse momento para a gente. Gostaria de começar lamentando, a falta de comparecimento da população nesse momento tão importante e completar fazendo aqui algumas observações. Esse é mais um ano que a gente participa e vou evitar aqui repetir o que o senhor Valdomiro já falou em relação à questão do remanejamento das verbas, compreendendo as colocações que o Cadmo fez, que também as fez no ano passado. Eu acredito que a gente tenha que encontrar uma forma, Cadmo, de balancear a questão da projeção com a informação. Tá? Não deve ser fácil, mas eu acredito que essa postura da Câmara com os 20% seja algo interessante. Esse momento ele faz parte do planejamento financeiro do município para o próximo ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como já foi dito, ela vai orientar a formação do orçamento, e é evidente que os dados que aqui estão, que constam, não necessariamente serão aqueles que constarão na Lei Orçamentária Anual. No ano passado, por exemplo, nós observamos que na LDO constava um orçamento de 729 milhões mais ou menos, e na Lua acabou constando 759, 30 milhões a mais. Nessa oportunidade também eu gostaria de destacar um importante avanço dessa lei, que é o parágrafo 2º do artigo 8º, que trata justamente da questão de avaliar os custos do serviço público, aquilo que ele custa de fato, e cobrar daquele que realmente usa. Então, a gente vai fazer um pedido de construção, um alvará de construção, a Prefeitura tem que saber quanto que aquilo lá custa. Porque se ela não cobrar daquela pessoa que está pedindo aquele serviço para ela, esse serviço vai ser pago por todos os outros que não vão usufruir dele. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter a cautela, é claro, de não extrapolar esse custo, porque a Prefeitura não deve oferir lucro, ela deve simplesmente cobrar por aquilo que ela custa e custar o mínimo possível. Não só a Prefeitura, todos os órgãos públicos. Por outro lado, também a gente tem que destacar alguns pontos que a gente tem que ter bastante atenção, como o parágrafo 1º do próprio artigo 8º, que ele prevê uma série de reajustes relacionados ao imposto territorial, predial e territorial urbano, o IPTU, os quais seriam necessários para equilibrar o valor do imposto ao valor atual dos imóveis. Acho que a gente não tem que questionar a revisão da planta genérica de valores. A gente sabe que, principalmente quem trabalha com o ramo de construção, com imóveis, sabe que realmente a cidade cresceu para algum lado, então em determinado lado da cidade houve um aumento do valor dos imóveis e é natural que essas pessoas tenham uma revisão no seu tributo. O que a gente pede, e aí, se possível, para que a legislatura acate essa sugestão de emenda, é que seja colocado um teto de arrecadação para essa revisão. E o propósito disso é que o bolo tributário decorrente desse imposto não aumente, para que a gente não tire ainda mais dinheiro do bolso da população. Como que isso aconteceria? Os cadastros atuais de 2018, eles geram, por exemplo, o Cadmo tem esse dado, mas eu vou colocar aqui 50 milhões de reais de IPTU. Esses mesmos cadastros em 2020 teriam que gerar esse mesmo valor. É evidente que isso em UFM, a unidade fiscal do município, porque ela já vai sofrer a correção da inflação. Então, o valor arrecadado em IPTU nesse ano, em UFM, ele seria o mesmo para o ano seguinte. Assim, a gente teria a correção das distorções de um imóvel numa área mais centralizada pagar o mesmo IPTU do que um bairro periférico e evitaria tirar mais dinheiro do bolso da sociedade. Então, fica a sugestão de uma emenda para que se coloque um teto de arrecadação em UFM, para que depois tenha, no final do ano, a correção da inflação, tá? De que esses cadastros atuais, eles tenham esse limite. E é evidente que os novos cadastros vão gerar mais imposto. Tá? Outro motivo de preocupação era o artigo 9º, que ele prevê a antecipação de receitas.
Isso, além, é claro, da corrupção, foi o que levou o Rio de Janeiro à falência. Você está entrando no cheque especial. Então, a nossa prefeitura já tem uma situação que foi tornada pública, finalmente, só esse ano, pela prefeitura. O próprio secretário Luquete, que está aqui, concedeu entrevista reconhecendo isso daí, reconhecendo que haveria necessidade, um decreto do prefeito foi emitido nesse sentido, para que fosse tentado sacar o dinheiro do depósito judicial para cobrir os valores referentes aos precatórios vencidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque isso tende a agravar a situação financeira do município ali na frente. Tá? Então, a antecipação de receitas é um grande perigo. Assim como a elevação do montante de empréstimos, que também está previsto nesse artigo. Isso também nós temos alertado já há bastante tempo, tende a agravar a situação do município. Nós vimos o prefeito emitir um decreto, formando um grupo de trabalho, no qual tanto o Cádimo quanto o Luquete participam, e nós não vimos ainda resultado prático desse grupo de trabalho. Nós vimos uma entrevista que foi dada pelo secretário de administração, membro também desse grupo, e disse que tinham sido entregues propostas ao prefeito e que cortes teriam que ser feitos, isso em fevereiro. E nós não conseguimos enxergar esses cortes até agora, gostaria também que fosse esclarecido isso daí. Em relação... o aumento de empréstimos, ele só faz sentido se for para diminuir despesa, que o valor da parcela ele seja menor do que o valor da despesa que ele vai reduzir, ou que ele vai gerar algum aumento de receita, superior também ao valor da parcela. Tá? Em relação aos créditos suplementares, já foi falado. Eu torno a dizer, assim como ano passado foram suprimidos os incisos do artigo 16º, eu acredito que eles são essenciais para que a gente tenha transparência e clareza nesses repasses que são feitos às entidades. A entidade ela tem que estar em dia com as suas obrigações e tem que fazer sentido econômico para o município, ele tem que pagar para a entidade fazer menos do que se ele fosse fazer diretamente, senão não tem sentido fazer esse repasse para as entidades. E a supressão desses artigos, ela deixa menos clara essa situação. Tá? E gostaria também de elogiar que nessa LDO, pelo menos, consta um aumento menor do que a gente observou no ano passado em relação à previsão orçamentária, né, em torno de R$800 mil. E eu gostaria de destacar outros dois motivos de preocupação que se referem ao investimento em desenvolvimento econômico. A SEDEP, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é a terceira menor verba de secretaria. Ela tem 1/3 da verba prevista para o gabinete do prefeito, ela tem 1/3 da verba da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esporte, ela só é maior do que a Secretaria de Comunicação, Propaganda, e a Secretaria de Relações Institucionais, que a gente também não tem tanta clareza qual que é a finalidade dela. E, como já foi dito, a questão da Câmara Municipal também, a gente entende que ela tem feito um trabalho muito bom em relação à economia de despesas e talvez pudesse colaborar, já devolvendo de maneira para a saúde, para a educação, de maneira objetiva, isso daí, esse dinheiro também. Ou para o desenvolvimento econômico, para que a gente finalmente tenha um projeto de desenvolvimento econômico para o nosso município, que está numa das regiões mais pobres do Estado. Nós precisamos de mais atenção para o desenvolvimento econômico. É isso que vai nos tirar da miséria. Nós temos aqui, repito, a terceira secretaria com menor orçamento. E isso daí é só para as despesas administrativas da própria secretaria. Não tem programa de desenvolvimento econômico. O tempo está acabando aqui, eu gostaria só de mais um minutinho, por favor, presidente, que tem uma questão tributária. Foi dito pelo Valdomiro, mas nós temos algumas leis tributárias inconstitucionais, e isso daí é muito mais grave do que simplesmente tirar o dinheiro indevidamente do bolso do contribuinte. Esse contribuinte, ele ingressa na justiça e ele consegue a decisão judicial, muito obrigado, e ele consegue a decisão judicial favorável, e ele deixa de pagar aquele tributo. Só que a prefeitura não deixa de precisar daquele dinheiro. E o que ela vai fazer? Redistribuir esse tributo para os demais que pagam. A questão da CIP, a contribuição de iluminação pública, nós temos diversas decisões favoráveis, em decisão colegiada, que
e apontam a inconstitucionalidade da ampliação da rede, da modernização da rede e da progressividade da cobrança dela. Ainda assim, mesmo tendo sido apontado isso em ocasiões anteriores, a lei permanece da mesma forma. Então, fica a sugestão também à Câmara e à Prefeitura, que também tem essa possibilidade de iniciativa, de rever essa lei de contribuição de iluminação pública, fazê-la por unidade, que é o que a Constituição diz, e suprimir os custos de modernização da rede, que isso não pode ser feito. Bom, da minha participação só, gostaria novamente de agradecer, especialmente pela prorrogação do prazo. Muito obrigado. O técnico Cadmo quer falar alguma coisa? Está aberto. Eu queria só para esclarecer um detalhe sobre operações de crédito. Todas as operações de crédito que é feita pelo município, ela não tem autorização específica, ela sempre tem que passar pelo